Meu Deus, não fazem isso. Não. Direito, Tem faça uma exceções. correção, As Manuel, imunidades por favor. têm exceções. E as exceções consistem, então, incidem exatamente nos crimes de corrupção e traição à pátria. Corrupção, se o presidente comete o crime de corrupção e está aprovado, pode ser processado. Muito bem, muito bem. Olha, meus senhores, Sim, estamos agora com 15 horas 2 minutos. Eu vou pedir aqui a compreensão do realizador do espaço que vem a seguir. Vamos consumir mais 20 minutos, por favor. Quando forem 15 e 20, vamos mesmo encerrar. Teremos mesmo de encerrar. Temos ainda 2 temas. Vamos então avançar para o terceiro. O Tribunal Supremo decidiu a favor do general Manuel Helder Vieira Dias Júnior Cupelipa, conhecido general, determinando assim a entrega do espaço comercial Nova Era no âmbito de um processo de disputa sobre a titularidade e gestão deste imóvel. Esta decisão surge após a apreciação de um litígio que opunha o antigo responsável da Casa de Segurança da Presidência da República a outras partes envolvidas no processo, tendo o Tribunal reconhecido o seu direito sobre o referido espaço. O general Cupelipa é uma figura de destaque durante o consulado do ex-presidente José Eduardo dos Santos e tem estado associado a vários processos judiciais nos últimos anos relacionados com património e atos praticados no exercício de funções públicas. Manuel, que leitura que pode ser feita deste caso? Estamos perante um caso de reviravolta na Justiça? Não, eu não acho que estamos perante um caso de reviravolta, só acho que estamos perante um caso de se respeitar, ou melhor, posso usar aqui a gíria, não é? Estamos perante um caso de se chamar os nomes aos bois, não é? Se respeitar o direito consoante pertença a um ou não, porque se a empresa sempre foi dele e há um litígio, como disseste bem, e depois um tribunal chega à conclusão de que ele é o proprietário. O que está em causa, de facto, não é a empresa como tal, é o terreno. Sim, mas é o terreno. Não, eu que quero olhar. Pronto, e mais uma vez eu tenho que dar aqui, digamos, um espaço, porque não conheço o mérito do processo. Mas se o tribunal entendeu que a empresa deve ser restituída ao general Cupelipa, certamente o tribunal deverá estar munido de elementos bastantes para proceder da forma em que procedeu. Agora, seria mal, né? Seria mal que fosse o contrário, a menos que nos tragam informações que sejam públicas, que nos digam o contrário, que nos digam que de facto as provas indicam para outro sentido e o tribunal agiu em contramão daquilo que as provas indicam. Aí sim nós se calhar olharíamos criticamente para a ação do tribunal e não da forma como nos posicionamos. Eu penso que em relação a isso não há muito que se lhe diga. Agora, é preciso que se deixe uma coisa clara. Mas o general tem outros bens que foram apreendidos a conta daquele processo. Há o risco desses bens serem restituídos? Sim, todos os bens que são... Eu entendo a tua pergunta, não é? Eu entendo a razão da tua pergunta. Todos, aliás, é assim. Eu sempre chamei a atenção, exatamente às instituições públicas, sobretudo por causa da necessidade de se tornar mediático todos os processos. Ou então, por causa da força mediática em que os processos passaram a revestir. O Ministério Público, não só, passaram a correr muito rápido com os processos e com isso saltaram à vista muitos elementos probatórios, não é? Coisas que pareciam insignificantes, mas que depois vão gerar reviravolta. Ora, até agora nós não sabemos nenhum processo de condenação contra o general Cupelipa. Não é? Veja, mas é um facto que ele praticamente já tinha perdido todos os bens a favor do Estado. A favor do Estado, mesmo sem uma condenação. É aqui onde nós temos chamado a atenção para o cuidado de se levar a sério a aplicação do direito para a realização da justiça. E, de facto, toda a gente que tem essa preocupação de que todos os bens que, noutra hora, pertenciam ao general Cupelipa, possam se reverter a seu favor, a preocupação faz todo sentido, é justo. Porque foram feitos investimentos. Repara, por exemplo, neste terreno onde se construiu a Nova Era, era um terreno, simplesmente, baldio, e fez-se aquele empreendimento monstruoso, e agora vem o tribunal a autorizar a devolução do meio ao general. Sim, mas não significa... Quem é que paga as consequências do investimento feito? Depende muito como a situação foi processada. Como não conhecemos o mérito do processo, não conseguimos falar digamos, de forma assertiva.
Mas a lei também provê mecanismos para a salvaguarda do direito da pessoa que fez obras ali, para que não perca o investimento. Há sempre uma forma de ressarcir. Portanto, não significa que quem fez os investimentos aí vai perder. Sim, é o Estado. Se calhar um terceiro de boa fé, isso passa a depender. Sim, isso vai depender, tem que se ver. A lei prevê esse mecanismo. Mas o facto é que é justo, penso eu, que enquanto não houver uma condenação contra o general Héctor Copelipa, é justo que ele retome seus bens. Manuel, nós estamos a olhar para o caso do general Copelipa, mas associar outros, vários que existem. Sim, ainda assim. Isso podia ser como comigo também. Bom, eu perco um bem arrolado num processo do qual não fui condenado, não transitou em julgado, mas eu já perdi o bem. Aqui já é uma injustiça. Né? Aqui já é uma injustiça. Bom, se o tribunal depois compreende que de facto é uma injustiça, até porque se eu for absolvido, o processo nem sequer é tramitado, como o caso do general Copelipa, que o processo, como sabemos, foi arquivado, é justo que o tribunal entenda que sejam devolvidos todos os bens do general Copelipa, independentemente da sua proveniência. Não estamos aqui a dizer que o general Copelipa obteve os bens de forma ilícita ou lícita. Bom, mas essa questão não se coloca. Não se coloca no momento. Até prova em contrário, os bens são dele. Né? Agora, se alguém tiver prova que os bens não são dele, que intenta uma outra ação para provar que de facto aqueles bens não são do general Copelipa. Por exemplo, neste caso da Nova Era, já surgiram camponeses a dizer que os seus terrenos foram recebidos pelo general quando exercia o cargo governamental. Certo. E que não faz todo sentido a ação do tribunal. Não, é assim, também temos que entender uma coisa. Essa questão, sobretudo dos terrenos, tem tentado gerar muito aproveitamento. Há muitas pessoas, e eu estou a falar por conhecimento de causa, há muitas pessoas que se fazem passar por filho de ex-camponeses para esbulhar terrenos, para ficar com terrenos que até são reserva do Estado. E eu entendo isto. E devo também condenar isto aqui. Portanto, não me surpreende que, no caso em concreto, seja possível que esteja a haver também algum aproveitamento contra o general. Temos que admitir isto. Atenção, que não estou a dizer que seja o caso. Também, é uma hipótese. Também pode ter acontecido, se for usando da sua... Sim, não, se for o caso, certamente os camponeses... Do cargo que exercia na altura, sim. Nós sabemos qual era a ação da Casa Militar. Compreendo, mas se for o caso, é tão simples, é reunir a documentação e remeter-se a um tribunal. Aliás, temos agora um novo PGR, certamente vai querer dar atenção, vai querer prestar atenção a esses factos, não é? Começa-se por aí. Vai-se exatamente a uma PGR, faz-se uma queixa, porque vamos estar diante de crime de burla e não só, faz-se uma queixa, PGR faz o seu trabalho, remete ao tribunal, e se houver de facto razões para o efeito, que o tribunal se pronuncie. O que eu estou a dizer é, enquanto não houver um pronunciamento do tribunal e em respeito mesmo ao princípio da presunção da inocência, não é justo que o general Copelipa ou qualquer outro cidadão perca um bem que, até prova em contrário, é sua propriedade, por conta de um processo que nem foi julgado. Muito bem, Manuel. Obrigado. Dr. Carlos Cabaça, este caso do general Copelipa, estamos a assistir a uma mudança real da justiça ou apenas um reajuste de interesses? Não, eu prefiro respeitar sempre as decisões dos tribunais, independentemente de qual for a discussão, se andou ou não, prefiro respeitar sempre as decisões, porque quem sentiu que a decisão é injusta, há sempre mecanismos legais para reclamar os seus direitos, né? Desde logo o recurso. E também, na esteira do que disse o Dr. Kangondo, nós já alertamos aqui por várias vezes a forma como estavam a ser recuperados os ativos, né? Alertamos que num futuro próximo daria esses problemas e está aí a dar os problemas. Agora, vamos esperar. Houve realmente um volume de investimento enorme. A olhar para as infraestruturas que surgiram aí, provavelmente poderão as partes entrar em negócio ou negociação para resolver esse assunto. Mas aqui, o general é livre de aceitar ou não? Sim, é livre. Mas aqui também, aqui já encontramos um problema da morosidade processual. Porque os tribunais têm mesmo de ser céleres. Repare, se há um conflito de terra em que na altura em que o expediente entra para o tribunal, ainda ninguém está a fazer usufruto do espaço, né? Ninguém está a construir, para ser bem claro. O tribunal tem de decidir de forma célere.
Porque o tribunal leva 3, 4, 5, 6 anos para decidir um conflito de terra. No caso, se podia aplicar também uma providência. Uma providência para Sim, evitar... mas a providência tem um horizonte temporal, não é definitivo. A providência tem um tempo limite, depois tem de avançar a discussão no processo principal. O que estamos aqui a dizer é que os nossos tribunais têm mesmo de ser céleres. Porque um processo, um conflito de terra, o processo da entrada em 2017, por exemplo, a resolução veio agora em decisão em 2026. De 2017 a 2026 já se construiu já muitos patrimônio ao nível do... Já se alterou muita coisa. Exatamente, do espaço. Agora, a discussão que se coloca é qual é, por essa altura, o valor gasto por aqueles cidadãos que investiram naquele espaço. Quem vai ressarcir, por exemplo, os danos causados a terceiros de boa-fé? E aqui também não se aplica muito a boa-fé, porque as pessoas, quando vão comprar um terreno, têm de pedir o documento que atesta que Manuel Cangunda é titular do espaço. Se você comprou sem ter esses documentos, não podemos considerar terceiro de boa-fé. Mas pronto, é uma decisão do tribunal. E vem outra pergunta, doutor. Quem é que vendeu o terreno quando o processo estava em julgamento? Isso aqui é o problema. Há processos, repara que há processos que nós temos estado a acompanhar enquanto profissionais que têm 3 direitos de superfície, por exemplo. São 3 partes e as partes, cada uma delas tem direito de superfície e todos os documentos que saíram do governo provincial. Todos. Há quem tem 4 pessoas a litigar o mesmo espaço e os 4 têm direito de superfície. Tá? É um pouco dessa confusão da administração pública. Repara que a questão dos terrenos e é preocupação do governo resolver essa situação dos terrenos. O terreno dá muita confusão. E a coisa mais fácil aqui no país, com dinheiro, é conseguir documento de um terreno. Né? Há quem nem tem o documento base, né? Não tem os requerimentos iniciais, mas tem o direito de superfície de um espaço. No fundo, vamos assistir essas novelas. Espero que haja aí um equilíbrio entre o general Copelipa e as partes que construíram no espaço para também não saírem prejudicados. Né? Muito bem. Doutor Mabasa. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,